Normalmente eu costumo acordar cedo para escrever. Eu comecei a escrever em 1999, isso depois do falecimento de um tio meu, e depois disso eu nunca mais parei. Esse tio era um leitor voraz e, através das palavras dele, do conhecimento dele, eu fiquei fascinado por aquilo e quis aprender um pouco também. Foi aí que eu comecei a escrever, foi aí que eu comecei a ler bastante. Eu encontrei alguns escritos desse tio meu e fiquei impressionado. Eu acho que eu já escrevi mais do que vivi, provavelmente. Algumas 3.000 páginas por aí, dentro de vagões de metrô, ônibus, lotações. Em qualquer lugar eu já escrevi, já li alguma coisa. A maioria vai estar publicada em blogs e em meus livros. São 6 livros até agora, porque eu não tenho dinheiro para publicar o restante. No início eu escrevi em agendas e cadernos, aquelas gratuitas que eu ganhava quando eu trabalhava no antigo Banespa ali da rua Boa Vista, aquele prédio Altino Arantes que eu trabalhava no nono andar ali no Banesprev, com o Dr. Jarbas Antônio de Biagi me atormentando as ideias. E os livros estão por aí, os cadernos estão por aí. Eu escrevia para suportar a vida naquela cidade de São Paulo. Aquela vida onde você passava um lenço na testa e o lenço saía cinza de fuligem. Suas loucuras, aquelas multidões enfurecidas e a frieza deles. Sempre que eu tinha umas horas vagas e em qualquer lugar, até em banheiros públicos e em paredes, eu dava um jeito de escrever alguma coisa. Eu havia me transformado num tipo de escritor louco compulsivo. Escrevia e lia feito um delirante. Teve época que eu lia 3 livros de uma vez só. É, como, delirante como aquela planta do poeta Drummond que furou o tédio, o nojo, o ódio, o asfalto para poder viver. A vida sempre foi assim. Eu nunca. Na época não tinha gravadoras e nem filmadoras e nem internet. Assim eu ia guardando tudo na palavra escrita, dentro das maletas que eu ia adquirindo de tempos em tempos e que carregava pelos 4 cantos de São Paulo aquela maleta. Até fiquei com um pouco de hérnia de disco por causa disso. O porquê eu escrevi eu não sei, meu amigo. Talvez para deixar minhas ideias aí, talvez para não enlouquecer, como disse Charles Bukowski, talvez para não deixar o tempo se escoar como areia entre os dedos, eu queria deixar um registro ali, mesmo sabendo se tratar de uma quase inutilidade ou mesmo talvez apenas para treinar a caligrafia, vai saber. Muitas vezes eu preferia caneta e o papel do que um grupo de facínoras inúteis que regurgitavam sobre a vida alheia com o gosto de quem saboreia os néctar dos deuses. Nunca gostei de fuxiqueiro, nunca gostei dessas pessoas que ficam em rodinhas querendo saber o que aconteceu, o que o outro comeu no almoço de domingo passado. Soa-me fastidioso e cansativo esse tipo de coisa. E quando acontece, eu prefiro baixar a cabeça e fingir que estou escrevendo ou fazendo uma outra coisa, ou pensando em algum outro problema. É muito mais eficaz, é muito melhor sentir o vento, o tempo, ou o tempo e o vento, de Érico Veríssimo. Leia esse livro que é muito bom. Aquele também, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, dos brasileiros aí, é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e o Grande Mentecapto, do Fernando Sabino. Comece por esses 3. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto, e o Grande Mentecapto, de Fernando Sabino, meus amigos, de Fernando Sabino. Não deu tempo de terminar esse texto. Esse texto ele se encontra no meu blog Recanto das Letras, um blog do UOL. Vão lá, é um blog que está com o meu heterônimo, né, que é Savok Night Cirque. Esse texto foi escrito aí provavelmente no começo do ano. Tá por lá. Vão lá deixar seu like, meus amigos. Chega por hoje. Boa tarde. Fiquem com Deus.